A morte de cruz era uma morte horrorosa. A ideia da morte de cruz era esta mesma, que a vítima morresse lentamente, que ela fosse lentamente sendo torturada. E então começaram a espancar as costas do meu Jesus. Os historiadores dizem que o chicote era um azorrague, espécie de um azorrague com 12 pontas. Na ponta do chicote havia lasca de madeira, pedaço de osso, chumbo. E eles começaram a espancar as costas do meu Jesus. Começaram a chicoteá-lo. Começaram a espancá-lo. E ele, sabe o que ele disse? Nada. Ficou calado. Isaías no capítulo 53, 750 anos, ou 800 anos aproximadamente, antes de Jesus. Veja o que Isaías profetizou no capítulo de número 53, versículo de número 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia para que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Agora veja o que Isaías profetizou lá atrás. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Bateram nas costas do meu Jesus, e ele não reclamou. Espancaram as suas costas, ele não reclamou. Bateram na face do meu Cristo, e ele não reclamou. Espancaram a sua cabeça com uma cana, e ele não reclamou. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e o meu Cristo não reclamou. Rasgaram as suas vestes com um tom sarcástico e de zombaria, com aquela coroa de espinho, com um cetro na mão, e um manto vermelho que vinha pregado no pescoço e vinha até a altura dos seus cotovelos. E eles diziam assim, a ideia era mais do que zombar de Jesus e de castigar Jesus, a ideia era dizer assim, vejam que tipo de rei feio os judeus têm. Porque César, os grandes imperadores, usam uma coroa real. Olha o rei de vocês, coroado de espinho. Os grandes reis, os grandes imperadores estão vestidos de vestes reais, de linho puro e finíssimo. Olha só como está vestido o rei de vocês, se é que podemos chamar isso de vestimenta, já que ele estava nu, apenas com aquela capa. Eu devo ressaltar que aquele fraldão que você vê nos quadros, nos filmes, nas telas de cinema, que coloca cobrindo as partes íntimas daquele homem que representa Jesus na tela do cinema, ou nos quadros, ou nos filmes, aquilo é uma invenção posterior da igreja romana. Jesus não usou aquele fraldão, ele ficou totalmente despido, e eles diziam, olha que tipo de rei feio vocês têm. Depois eles pegavam a cana na mão de Jesus e diziam, os reis têm cetro na sua mão, os grandes imperadores têm o cetro, que fala da autoridade do rei, do poder do rei. Olha de vocês, uma cana, e a gente ainda tira desta cana. E o evangelho diz que de forma sarcástica e em zombaria, eles faziam este gesto aqui, ó, e diziam, salve rei dos judeus, salve rei dos judeus. Depois tiravam a cana da mão dele e começaram a espancar a cabeça do meu Jesus. Começaram a bater com ela na sua cabeça, mas ele não abriu a sua boca, ele não reclamou, ele não blasfemou, ele permaneceu quieto, ele permaneceu calado. Colocaram uma cruz sobre os seus ombros, e o meu Cristo teve que carregar aquela cruz
por um trajeto aproximado de 600 a 700 metros, num trajeto que nós chamamos de Via Dolorosa, e ele foi arrastando aquela cruz pesada até o Monte Caveira, até o Monte Gólgota. Lá eles pregaram as mãos do meu Senhor, pregaram seus pés, e ele estava crucificado entre dois ladrões. E Pilatos escreveu: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, e colocou este título na cabeceira da cruz. E lá estava o meu Senhor, humilhado, espancado, torturado, os olhos mal podiam abrir, todo ensanguentado, o corpo esvaindo-se em sangue, os batimentos cardíacos já estavam diminuindo, seu corpo, o seu organismo já estava entrando em colapso, Jesus já estava entrando em processo de morte. Mas o meu coração se enche de gozo e de alegria, porque mesmo que o meu Cristo já estava entrando em processo de morte, mesmo que o seu coração já estava diminuindo o batimento, mas ele naquela cruz, rasgado, torturado, machucado, à beira da morte, mas ainda permanecia Senhor da história. Permanecia Senhor da história. E você me pergunta: mas como assim, pregador? Ele permanece Senhor da história numa situação decadente e precária como esta? Eu posso lhe garantir, ele permanecia Senhor da história, porque os evangelistas contam para nós que naquele exato momento, no momento final, no ápice da sua missão, ele bradou dizendo: consumatum est, em latim, tetelestai, está consumado. Ele bradou: está consumado. Preste atenção, não foi um grito de desesperado, não foi um grito de quem está na ânsia da morte e em desespero, não foi um tom de quem diz assim: ufa, até que enfim acabou. Não, quando ele disse está consumado, ele estava dizendo: eu permaneço Senhor da história, está consumado, está pago, está feito, toda a dívida foi cancelada, a igreja agora está livre, e nós podemos levantar as mãos e dizer: livres, livres, finalmente livres, está consumado. É por isso, meus queridos irmãos, que eu tenho feito críticas constantes a este falso evangelho, a esse evangelho medíocre, a esse evangelho mercadejado, a este evangelho adulterado que estão pregando. Eu tenho feito duras críticas a este falso evangelho cheio de misticismo e de paganismo, que fala de anjo, fala de demônio, fala de copo d'água em cima do rádio, fala de pagar isso, pagar aquilo, mas não fala do sangue de Jesus. E eu quero dizer aqui hoje à noite: se nós estamos pregando Jesus do púlpito da igreja, nós não podemos esquecer do que Paulo escreveu na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Ele disse: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu quero te dizer aqui hoje à noite: não é copo com água em cima do rádio, não há nada mais a ser feito pelo resgate da humanidade, não há nada mais a ser pago depois do sacrifício da cruz de Cristo. Não há mais preço a ser pago, porque todo preço ele já pagou. Eu posso te dizer aqui hoje: não é copo com água em cima do rádio,
remédio, não é lenço ungido, não é óleo, não é bênção, não é envelope consagrado, não é o manto do apóstolo, não é o cuspe do bispo, não é Paulo, nem Maria, nem mariolatria, nem catimbó, nem reggae, nem umbanda, nem quimbanda, nem Zoroastro, nem Orfeu, nem Buda, nem Maomé. Cristo pagou na cruz do Calvário. Cristo pagou na cruz do Calvário. A cruz era tua, a cruz era minha. Jesus assumiu a cruz do nosso lugar. Sabe qual é o problema, meus queridos irmãos? Billy Graham, o maior evangelista do século 20, morreu o ano retrasado, aos 99 anos de idade. Eu tive o privilégio de visitar a casa dele em janeiro de 2016. E o velho pregador Billy Graham já pregava e dizia o seguinte: a cruz de Jesus, o evangelho de Cristo, tem duas alternativas: ou transforma ou ofende. E nós estamos vendo hoje pessoas muito mais ofendidas do que transformadas. Porque você prega a cruz, eu não gostei. Que mensagem é essa? Eu pensei que ele ia dar chave de carro. Eu pensei que ele ia profetizar a bênção. Eu pensei que ele ia ver bola de fogo. A maior bênção é o meu nome escrito na linha do livro do Cordeiro do céu, do Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia. E Billy Graham já dizia, aliás, Billy Graham tinha uma mensagem que ele pregava e dizia: a ofensa da cruz, a ofensa da cruz. E o velho pregador já dizia o seguinte: a cruz é uma confrontação, mas é uma confrontação que eu e você temos que enfrentar. Na cruz o nosso ego cai por terra, na cruz a nossa soberba cai por terra, na cruz a nossa arrogância cai por terra, porque Jesus pagou o preço. Jesus se humilhou por mim, por você. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele disse está consumado, o véu do santuário rasgou-se de alto para baixo. O rasgar do véu é a mensagem de Deus claramente para todos os homens. Caiu a parede de separação. Um novo e vivo caminho foi consagrado pelo sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Não há mais intermediários. Todos fomos constituídos sacerdotes diante de Deus. E nós temos livre acesso à presença do Deus Todo-Poderoso.